Oi, eu sou Carlos Henrique Abud. Esse aqui é mais um vídeo aqui no canal onde nós vamos escrever juntos, né? No momento, um dos principais projetos aqui no canal é a nossa antologia, né? O Histórias de Planos e Fugas. É uma antologia que foi feita a partir das histórias da nossa série de exercícios de escrita criativa. Então eu vou deixar o link aqui embaixo se você não acompanhou as sessões, né? Os vídeos onde eu escrevi essas histórias, tem a playlist aqui embaixo para você ver. Também vou deixar o link para os textos prontos, que eu já publiquei. E essas histórias todas foram feitas separadamente, um mundo foi surgindo a partir dessas histórias e eu resolvi juntar tudo e fazer uma antologia, né? E é nisso que eu tenho trabalhado. Também vou deixar aqui embaixo uma playlist para desde a origem da ideia, né, para quando eu pensei em fazer um narrador para entremear essas histórias e comecei a pensar no background e tudo mais. Então aqui embaixo tem a playlist também para você acompanhar se você não viu até agora. Então aqui já tem todo o material organizado, né? Eu trabalho no Notion. Eu tenho aqui nesse lado todas as histórias já na ordem que elas surgiram na nossa série de exercícios. Eu pretendo manter essa ordem porque vai ser mais um desafio ainda, buscar uma coerência, né, e entremear aqui uns textos do narrador, tentando dar sentido do porquê, né, que as histórias seguem essa ordem. Eu fiz num vídeo recente uma ficha de personagem para o nosso narrador, a pessoa que vai apresentar esse mundo e vai introduzir essas histórias. Então aqui tem bastante material sobre ele. Só que hoje eu não vou trabalhar no narrador, não. Hoje eu quero fazer um inventário, né? Eu quero fazer uma lista de elementos que cada história contém, né? E a partir daí começar a extrair um material que pode ser útil para poder escrever os textos do narrador e também para ilustrar as histórias, né? E falando em ilustração, eu também fiz um vídeo onde eu comecei a pensar, né, como é que seria o visual, né, a parte visual dessa antologia, já que eu quero ilustrar bastante. Então eu fiz aqui alguns desenhos, alguns esboços. Eu estou tentando achar um estilo, né, tentando achar uma linguagem visual que possa traduzir bem o mundo do narrador, né, que no caso, por enquanto, é esse carinha aqui, né. Então tem toda uma história envolvendo ele, a mentora, um templo das Jogralezas e outras coisas mais que eu andei pensando, né? E aqui foi uma maneira de eu tentar achar, né, qual vai ser o tom visualmente dessa história. A parte do narrador eu vou querer ilustrar bastante. Então, como eu estava falando, né? Aqui eu separei um cantinho para ter uma espécie de inventário, né? Uma listagem, uma coleção de informações a respeito de cada história. Então, qual é a minha ideia, né? Eu vou ler história por história e recortar ou transcrever, resumir, né, fatos sobre o mundo, né, a ambientação da história, que lugar né, dos mundos fictícios que a gente criou aqui, em que lugar que a história se passa, qual o nível tecnológico e assim por diante. Os lugares, que são as locações específicas, né, a casa, a estrada, né, se o personagem faz uma jornada, isso é importante, né, os lugares que são citados na história. Os elementos especiais, que seriam as coisas que eu criei só para essa história, né? Os itens mágicos, as coisas que os personagens usam, os pertences interessantes, né? Coisas que eu posso também fazer o narrador citar quando ele for apresentar as histórias, né? Os personagens, óbvio, né? Então, citar os personagens e uma pequena explicação, né? Um pequeno background. Coisas para o narrador explorar que não cabem nesses elementos, né? Coisas, conceitos, né, falas dos personagens, informações de background do mundo, coisas que o narrador pode explorar enquanto ele estiver apresentando e falando da história dele. Então, um tema interessante, um tema que a história trate, né, um assunto que tenha na história que seja interessante, a gente pode levar para o narrador explorar isso e se apropriar disso, né, para poder ajudar a contar a parte dele da história. E, por fim, pontas soltas, coisas para desenvolver em outras histórias, que já que eu estou fazendo esse inventário, né, é legal também separar esses elementos que vão me ajudar nas histórias posteriores. Eu já comecei a nova temporada, já estou trabalhando numa história que não vai entrar nessa antologia, o trabalho não para, né? E aí essas pontas soltas que eu for listando das histórias, isso pode me ajudar, né, a escrever novas e desenvolver melhor as coisas que ficaram para trás, os personagens que ficaram para trás, né? Então, ou pontas soltas ou coisas que são interessantes o suficiente, né, para merecerem aparecer em outras histórias. Esse trabalho que eu vou fazer aqui é uma coisa que eu costumo fazer
Até quando eu estou escrevendo um único livro, de vez em quando parar e fazer esse inventário, né? Voltar e listar as coisas, as informações, porque a gente vai escrevendo, a criatividade vai fluindo, e é bom manter essas coisas organizadas, porque isso pode justamente ajudar você a buscar criatividade, a buscar informações que podem expandir a história. Então, às vezes, você escreveu uma coisa muito interessante, ficou para trás, você não vai lembrar disso, né? E isso pode te ajudar a resolver um bloqueio criativo em algum ponto, né? Mas nesse caso específico eu estou fazendo porque são histórias que eu escrevi ao longo de muitos anos e agora eu preciso lembrar de informações. Eu não lembro de tudo, não lembro das histórias por alto, mas histórias que eu escrevi há 2, 3 anos atrás, em exercícios de escrita, improvisando. Então realmente muita coisa se perdeu e eu preciso, né, recobrar essas informações para fazer o narrador amarrar todas as histórias com uma certa coesão, né? Então é isso. Então se você tem um projeto aí, está em andamento, você está escrevendo alguma coisa, ou se você tem uma coisa que já está escrita e que você acha que seria interessante fazer um inventário desse e, né, selecionar as informações, organizar as informações, esse é o momento. É o que eu vou fazer hoje, é o que eu vou fazer no tempinho que eu tenho para trabalhar. Eu vou separar três sessões de 20 minutos. Claro que eu não vou passar por todas as histórias, são muitas, né? As primeiras histórias eu vou fazer mais fácil porque são menorzinhas e conforme os exercícios foram avançando, eu fui me desafiando mais e fui estendendo mais as histórias. Então, da quinta, sexta para frente, as histórias já são maiores. Então, é claro que nem de longe eu pretendo terminar esse trabalho aqui, né? Nessa sessão. Mas eu tenho que começar, né? Então, eu vou fazer aqui da primeira história, que é pequenininha. E é bom para ir aquecendo. Eu não sei nem se essa lista aqui é tudo que eu preciso mesmo para esse trabalho. De repente eu posso acrescentar uma outra categoria aqui para me ajudar a organizar. E vou separar então 20 minutinhos para isso. Separa aí também um material seu, alguma coisa que você esteja fazendo, uma história que você esteja trabalhando no segundo tratamento, ou que você queira ver um outline, ou, como eu falei, né, um inventário desse aqui. E vamos trabalhar juntos, né? Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente conversa de novo.
Bom, até que rendeu bem, consegui fazer uma história e um pedaço da segunda, né? E é aquela coisa, esses trabalhos são feitos para não serem compartilhados por ninguém, porque aqui eu estou fazendo porque eu acho que é interessante mostrar para outros autores, né, como se faz esse processo, né? Mas eu não me preocupo muito com a qualidade do que eu estou escrevendo, ou se está repetitivo, nada disso. Eu estou querendo me organizar, né? São informações que eu vou usar para escrever outras coisas que aí sim vão ser publicadas, né? Então, assim, Fugitivos, né? A primeira história. Tem poucas informações, é uma história menorzinha. Eu estava ali testando, foi a primeira história da nossa série de exercícios, né? E aí é o seguinte: o mundo é um contemporâneo, como o nosso. Não tem nada de diferente ali para mencionar, né? E os lugares são duas locações só: o apartamento da Bárbara, né, que é a protagonista, e a prisão, né, uma prisão que aparece no filme que ela está assistindo. Os elementos especiais, não tem nada de especial, não tem nada que só tem nesse mundo ou só tem nessa história, né, ou que seja característico dela, por assim dizer. Os personagens são a Bárbara, é a protagonista, né? E eu escrevi um pouquinho sobre ela, as informações conforme elas foram surgindo na história. Vive uma vida vazia em seu pequeno apartamento. Bárbara descobre em si um espírito aventureiro, lutador, né? E no processo vê a própria prisão de sua vida real com mais clareza. Então, conforme ela se engaja ali na aventura que o prisioneiro está vivendo, no filme que ela está assistindo, ela começa a se perceber como uma prisioneira também, né? Bárbara deseja ir para outro lugar, em que seja livre. Então, esse é o perfil, são as informações sobre a personagem que tem nessa história. E o outro personagem é o prisioneiro barra herói, ele não tem nome na história, e só é um personagem de um filme desses de ação. Vou até escrever de ação aqui, né? Porque aí fica mais fácil eu lembrar depois, né? Então é um estereótipo de um personagem de filme de ação. Coisas para o narrador explorar. O narrador que vai apresentar as histórias, né? Ele pode explorar o tema fuga da realidade, né? Fugir da realidade, e a arte e a fantasia como forma de amenizar o sofrimento de uma rotina frustrante. Eu usei o fato dela tomar um remédio, né? E olhar para a televisão como um elemento ali de canalizar, de engatilhar, né? A fantasia dela de que ela estaria fugindo da prisão junto com o ator do filme. Mas isso eu não acho que seja um tema, né? Não acho que isso seja um item interessante para ele explorar na sua introdução. Eu acho melhor focar nisso aqui: arte e fantasia como formas de amenizar o sofrimento de uma rotina frustrante. E o paralelo com o prisioneiro, né? Em sua prisão literal, e Bárbara presa na vida que leva. Então ambos eram prisioneiros. No final ela termina junto com ele fugindo de uma prisão, entre ser atingida por balas, será que ela consegue, não consegue? Isso leva a gente para ponta solta, né? Ela foi de fato para uma outra realidade? Isso foi só uma ilusão? Ou eu posso explorar uma história amanhã ou depois com ela chegando em outro mundo com esse prisioneiro, né? Que era um personagem de um filme, e por que isso aconteceu e para onde isso vai, né? É interessante essa história, eu acho interessante ser a primeira. Primeiro que a nossa antologia se chama Histórias de Planos e Fugas, né? Então é uma fuga. E é interessante porque o personagem, o nosso narrador, vai introduzir o conceito de lugares diferentes, né? De passagens, e são várias realidades. Cada realidade é criada por um artomante e as pessoas só vivem nessas realidades alheias a esse fato, de que os artomantes criam realidades e as pessoas estão lá vivendo achando que aquela realidade é a única que existe. Então, de repente, é interessante ele explorar esse conceito logo nessa primeira história, né? Isso vai ajudar a ambientar o leitor, né? Mas foram essas as informações que eu tirei dessa primeira história aqui. Aí fui para a segunda é um pouquinho maior, né? E aí eu já começo a introduzir mais elementos de fantasia, eu já comecei a explorar melhor um mundo, né? Com mais extensão, mais lugares e tudo mais, então eu não andei muito nela. A segunda é a Balada das Irmãs Pugg, é a primeira vez que eu boto elementos de steampunk, né, no nosso mundo. Não tem muita coisa sobre o cenário ainda, por isso que eu não escrevi nada, porque eu estou escrevendo na ordem que as informações aparecem na história, né? Então, não tem problema as informações ficarem um pouco desagrupadas de princípio, mas é porque fica mais fácil assim, né? Conforme eu for escrevendo, conforme eu for encontrando na história um item, eu vou adicionando à minha listagem. Por enquanto não tem nada sobre esse mundo, a não ser que ele é fantasia barra steampunk, né? Pronto. Mas não tem nada específico sobre isso. Lugares. Vereda dos Mercadores, né? Elas começam nos arredores de Vereda dos Mercadores.
E aí, por enquanto, o que aparece da cidade, né? Cúpulas de cobre nas construções mais altas, vistas ao longe, velhos trilhos conduzem a ela, a cidade. Vou botar, senão não vou lembrar o que é. Escombros entulhos nas redondezas e o vagão abandonado onde tem o conflito da história. Não sei se vale a pena mencionar aqui o vagão abandonado. Tem um personagem que morre, né, nesse vagão e ele está ali só mesmo para ser o conflito, então não vou mencionar esse personagem nesse inventário aqui não. Elementos especiais, por enquanto, são os cargueiros, né, que cruzam os céus e emitem sirene de tom grave. Então, perto ali de Vereda dos Mercadores tem um comércio intenso, né, de mercadorias, e antes era feito no porto e hoje em dia é feito pelos céus com cargueiros. Por enquanto é a única coisa na história que só tem ali. E as personagens são as irmãs, né? Nanda Pug, temperamento mais leve que a irmã, depende do uso de uma bengala de empunhadura esférica, mais romântica, festeira e aventureira, usa cartola baixa. Tá vendo? O uso da cartola só entrou aqui, porque eu só descrevi isso depois na história, senão entraria, né, na questão da bengala, né? Mas eu estou escrevendo as informações na ordem que elas aparecem na história. Li Pug é a irmã, cega do olho direito, voz rouca, mais prática, lida com negociações e preocupa-se em encontrar formas práticas de sobrevivência, e tem prática e prática, como eu falei, a repetição aqui não importa, né? Em vez de diversão. Leva uma maleta, tem mais noção do perigo que a irmã. Então, por enquanto é isso que apareceu dela. Coisas para o narrador explorar, por enquanto nada. Pontas soltas, coisas para desenvolver em outras histórias. Aqui tem, porque eu já comecei fazendo a promessa para o leitor logo no início, né? Então eu já falo do que elas estão fazendo, qual é a intenção delas logo no início da história. Elas estão atrás de um tesouro, querem voltar para casa como heroínas. Nanda se preocupa mais com isso que a irmã. Isso é importante porque o final da história implica numa separação, né? Deixa implícito que elas vão se separar. Quer provar que são capazes para o povo que acredita que não conseguirão. Também tudo mal escrito, né? Tá bem, essa frase aqui tá bem capenga, mas não tem problema. Li já não acredita que irão conseguir. Então esse é o conflito delas, né? E qual que eu vou explorar em próximas histórias? E qual é o tesouro? Tem que pensar aqui. De repente aparece algum item, outra história, perdido, não sei, que pode ser o tesouro que elas estão procurando, né? Talvez tenha gente da terra natal das duas à procura delas, porque elas falam isso, né? Você acha que ainda estão atrás da gente? Então isso também pode ser um elemento para explorar mais para frente. Lee espera que não tenham, né? Que não tenham pessoas atrás. Então só para dar uma ideia do que elas pensam sobre isso, né? Então são poucas as informações até agora dessa história. Eu estou bem no comecinho, né, da leitura. Elas acabaram de encontrar o tal do vagão, né? Então eu sei que elas não vão chegar em veredas efetivamente, mas tem muitas citações, muitas informações sobre isso. E vamos seguir em frente então, né? Espero que tenha rendido aí o seu trabalho também. O que quer que você esteja trabalhando, eu espero que você esteja indo bem. Se não tiver, também faz parte. O importante é continuar fazendo, né? Então vamos lá, vamos seguir aqui fazendo o nosso inventário da nossa segunda história. Não sei se eu vou avançar muito mais do que essa história hoje, né? Eu só pretendo fazer 3 sessões de 20, vou para a segunda. Vamos ver o quão longe eu vou e mais para frente eu faço outras sessões fazendo isso aqui. Vamos seguir.
mais uma sessão. Terminei a segunda história, né? Já comecei a terceira. Tem alguns acréscimos aqui, né? Então, de Vereda dos Mercadores, eu tinha descrito aqui até onde tinha os vagões, o vagão abandonado nos arredores, né, da cidade. E depois tem uma informação sobre a terra natal das duas, né? Um campo verde imenso e árvores balançando preguiçosamente a passagem do vento. Então, eu passei a copiar e colar esses trechos, né, no inventário, que tem coisas que estão, né, sem tirar nem pôr aquilo que eu preciso, né, como informação. Então, esses trechos assim é mais prático que a gente só copie, né? Então, é a informação que eu tenho sobre o lar delas por enquanto, né? E aí tem uma outra informação que tem a ver com lugares, né? Que é o cervejeiro na festa que elas foram, né? Lhes disse que procurassem Stan no porto de Vereda dos Mercadores. Então a gente sabe que em Vereda tem o Stan. Eu, se não me engano, ele aparece de fato em uma das histórias mais para frente. Eu acho que em Cicatriz, né? E a informação cervejeiro da festa eu deixei porque quando eu for retomar a história delas, essa informação tem que, né? Não sei, né? Provavelmente essa informação vai ser relevante para a continuidade, né? Elementos especiais, o que eu botei a mais aqui? Então, o pássaro de metal, isso mesmo, cargueiros cruzando o céu, tinha parado aqui, emitem sirene de tom grave, aí vem pássaro de metal, o Lloyd, né, que foi destruído pela bengala de Nanda. Ele não aparece mais na história, claro, ele foi destruído, mas é importante eu saber que teve para poder contextualizar, então numa história futura eu posso introduzir uma criatura parecida, porque com isso eu consigo lembrar como é que era o tom da história, né, do cenário. Engrenagens, peças metálicas e sucata usadas como armadura. É o mesmo esquema, né? Isso, o personagem que tinha tudo isso, ele morreu. Não vai aparecer mais, mas me ajuda a lembrar qual era o ambiente, né? A empunhadura da bengala de Nanda, quando destacada e lançada ao ar, emite um brilho que cega seus oponentes e causa dano a criaturas artificiais. Eu botei uma interrogação, tipo, é isso mesmo, né? Vou pensar nisso aqui melhor, né? Se não tem mais ou menos coisas para adicionar. Vamos refinar isso aqui nesse item dela mais para frente. E um equipamento que elas encontram no final do conflito com o habitante ali do vagão, o morador do vagão. Caixa retangular pesada, feita de madeira escura, exceto por uma das faces que exibia o que parecia uma pequena janela de vidro negro e bulboso. Mais uma vez eu copiei e colei, né? Não tem necessidade de reescrever, né? Ao lado dela, da caixa, né, um painel com botões enfileirados. Apertando-se os botões, a tela se ilumina e nela surge a imagem. Isso aqui eu acrescentei depois. O propulsor em luva, aí é outro item, né? E uma luva, né? Propulsor e uma luva, que é a luva do oponente delas, já bem gasto, e dardos com fluido congelante. Elas não levaram isso com elas, mas é bom saber que isso existe no mundo. Então esses são os elementos especiais que aparecem na história. Os personagens, o que eu acrescentei? Mais romântica, festeira e aventureira, né? A irmã eu acrescentei que ela é mais nova, eu tinha esquecido de especificar isso aqui, vai me facilitar depois. Festeira e aventureira, usa cartola baixa, vestido de inspiração vitoriana. Isso eu botei nas duas, né? Elas usam isso. Nada lhe parecia. Isso aqui é um pensamento da irmã sobre ela, mas ajuda a defini-la, né? Nada lhe parecia grave ou perigoso o suficiente. Ela não perdeu o ânimo, nem mesmo quando um operador de válvulas incompetente esmagou sua perna há quase um ano. É por isso que ela usa a bengala. Às vezes Lee admirava por isso, outras vezes sentia raiva, né? Então esse é um fato dali, mas botando aqui eu consigo entender, né? Não tem necessidade de ficar trocando. Eu vou só tirar aqui, se gosta de assoviar, porque senão confunde, né? Porque aqui eu tô falando dali, então eu vou deixar isso por último. Vou colocar o gosto de assoviar aqui. Só para não confundir mesmo, isso não tem muita importância não. Sobre ali, o que eu botei a mais, né? Nada. Tem mais noção do perigo que a irmã. Acho que isso não tinha, né? E vestido de inspiração vitoriana, que eu tinha falado. Coisas para o narrador explorar. Não pensei em nada enquanto eu estava lendo a história, né? Talvez nessa introdução aqui ele realmente se concentre, a gente, né, se concentre em narrar a história dele próprio, né? Vamos ver. Eu não pensei em nada. Talvez essa questão da relação das irmãs, né? A separação, saudade de casa, e é isso, eu vou escrever isso agora. Exatamente isso. Saudade de casa, separação. O que mais? Perseguir tesouro. Também pode ser metáforas sobre o que ele vai fazer, né? Que ele vai sair de onde ele está, ele vai atrás da mentora dele, né? Da mestra Tomante, que o orientava nos seus estudos, né?
Então, com isso eu consigo fazer alguns paralelos com ele, né? É isso. E aqui, né, elas estão atrás do tesouro, querem voltar para casa como heroínas, né? Vou falar o papel do herói, né? Também é interessante. O papel do herói, né? O que é um herói na visão do nosso narrador? O que é um herói, afinal? Temas que podem ou não aparecer nos textos introdutórios do nosso narrador. Tá aqui. Nanda se preocupa mais com isso que a irmã, né, com a questão do tesouro, que é provar que são capazes para o povo que acredita que não conseguirão. Lígia não acredita que irão conseguir. Qual é o tesouro? Isso tudo a gente já tinha falado. Talvez tenha gente na Terra Natal também. Isso aqui é interessante. Ambas sabem fingir, né? Aí eu acrescentei aqui, né? Aprenderão a artomancia da atuação. Então, de repente, é um momento também introduzir o conceito de artomancia. Acabou que o espaço ali de coisas para o narrador explorar não tinha nada, né? Agora tem. Então, de repente, ele pode aproveitar essa introdução dessa história para introduzir para o leitor o que é artomancia. Porque nas outras duas histórias isso pode ter alguma magia ali, mas está muito vaga, né? Na outra história, na verdade. Então, essa história aqui é que é a propícia para a gente falar sobre isso, né? O que mais? Lee pretende desistir da busca e retornar para casa. Esse é o final da história, né? A gente termina com essa ponta solta. E se a gente retornar à história delas, eu preciso lembrar disso, porque eu preciso resolver essa questão, né? E aí a gente passa para a terceira história, Lugares, né? Que é a que eu estou vendo agora, e a gente vai parar nessa, provavelmente, fazer só mais uma sessãozinha e pronto, né? Um mundo contemporâneo, por enquanto, é o que eu tenho. E os lugares da história Lugares, né? Por enquanto, a mansão, a atmosfera, aí eu copiei e colei. A atmosfera da ampla sala lhe era ainda mais perturbadora, né? Isso aqui é tipo assim, tem pedacinhos aqui, fragmentos que funcionam dentro da história, né? Para mim aqui só interessa a mesma informação. Tanto pela quase total ausência de móveis e decoração, quanto pela pálida luz alaranjada que invadiu o cômodo por todos os lados, através das janelas sem cortinas. Uma casa praticamente vazia para um homem praticamente sozinho. Então é uma boa descrição inicial ali da mansão, né? Elementos especiais por enquanto não tem nada. Personagens, o Edward, magro. No princípio eu estava escrevendo, eu não lembro tão pouco dessas histórias que eu achei que o Edward era o dono da casa, mas não era, né? Então conforme eu fui lendo, eu fui ajustando. Por isso é que é importante fazer isso aqui. Trabalha para o Sr. Ibsen, que é o dono da casa, né, há várias décadas. Ainda não se sente confortável na casa. Apesar do esforço, não entende muito bem seu patrão, nem o trabalho que faz para ele. Só sabia que era algo muito importante. Tem algumas coisas no passado, porque eu estou colando, a ponto de atrair a atenção de gente perigosa, ou assim ele lhe dizia. Eu não lembro o quanto da verdade o Edward descobre. Por enquanto eu estou jogando as informações que ele sabia no início da história. Se ele for aprendendo alguma coisa, eu vou sinalizar aqui, né? Mas é importante até para saber o ponto de partida do personagem. Coisas para o narrador explorar, por enquanto nada. Eu só estou começando a leitura dessa história. E pontas soltas ainda nada, né? Então é esse o trabalho até agora. Vamos para a nossa última sessão, né, de leitura / construção de inventário aqui. E aí a gente para por hoje, né? Mas já rendeu bastante, já estou feliz. Vamos ver se a gente anda um pouquinho mais nessa terceira história. São 11, então eu ainda tenho algumas horinhas dessa para fazer, mas eu vou dividindo, né? Então vamos lá, mais uma.
Última sessão finalizada. Cheguei ao final também da terceira história, né? E eu fiz aqui uma listagem bastante robusta. Muita coisa eu copiei e colei, né? Não só pela preguiça, mas também porque muitos trechos estavam exatamente com o que eu precisava, né? Então foi mais fácil. Então aqui eu só acrescentei magia sutil na definição do mundo, né? Porque não é mais só o mundo contemporâneo, aqui tem né, uma insinuação de que existe algo além. E aí mais definições aqui da mansão, né? Então eu parei aqui, uma casa praticamente vazia para um homem praticamente sozinho. O escritório do Sr. Ibsen fica no sótão. Riscado com giz branco no piso de madeira, parcamente iluminado pela luz da lua, havia um desenho que não estava ali antes. Era a silhueta de um prédio que ele conhecia muito bem, que o Edward, né, conhecia muito bem. Eu vou botar só silhueta de um prédio, isso aqui não tem necessidade. Afinal, ele funcionava a empresa de seu patrão. Empresa do Sr. Ibsen. Isso tudo é informação importante, né? Porque o Edward ficou, né? Depois que o Sr. Ibsen desapareceu, o Edward continua nesse mundo. Então é interessante eu manter à vista como as coisas ficaram, né? Tá. É o escritório do Sr. Ibsen, onde ele próprio começou a trabalhar, onde Edward. Aqui tem que fazer essas correções mesmo, senão vai ficar confuso. Aí a gente bota bem os nomes para ainda jovem, antes que o Sr. Ibsen largasse tudo. Abre escada ao lado 14AM, esmaecido pela pegada de um dos invasores. O prédio onde funcionava a empresa do Sr. Ibsen estava vazio há muito tempo. Edward lembrava-se bem quando fechou aquela porta pela última vez. Dos rostos perplexos dos funcionários, principalmente os contadores que conheciam bem o lucro que o empreendimento gerava, quando ele comunicou a todos que estava tudo acabado. Salões, aí outro item, salões com as mesas enfileiradas e cobertas de poeira. É o que tem no escritório, né? Elementos especiais. Um piano em destaque no centro da sala, né, da mansão. Tem que fazer essas coisas porque eu preciso pensar que esse texto vai funcionar a parte da história, entendeu? Isso aqui tipo, é um elemento de consulta quando eu não for mais ler as histórias, né? Então, é bom que as informações fiquem o mais claras possível por causa disso. Ao ser tocado um arpejo no piano, surge uma abertura estreita em uma das paredes. Foi tombado no chão pelo soco dos perseguidores. Então, o piano, né? Porque se eu retratar a mansão de novo, eu tenho que lembrar disso. Personagens. Edward Magro trabalha para o Sr. Ibsen há várias décadas, ainda não se sente confortável na casa. Apesar do esforço, não entende muito bem seu patrão nem o trabalho que faz para ele. Só sabia que era algo muito importante a ponto de atrair a atenção de gente perigosa. Sempre procurava adaptar os pensamentos a alguma loucura proposta pelo patrão.
Aliás, foi justamente sua capacidade de fazer isso que o credenciou a ser o único ao seu lado, por todos aqueles anos. Ou assim ele lhe dizia. Sulcos no rosto e entradas que contornavam os ralos cabelos loiros. Usa relógio de bolso. O que sabe no fim da história. Aí eu botei ele, né? Uma parte aqui para poder, porque houve uma mudança, né? Ele começa a história meio ignorante sobre o que o patrão faz e no final ele tem uma noção, mas ainda assim é algo próximo da verdade porque o patrão estudou e fez, né? Realizou a proeza final por conta própria, né? Sozinho. O leitor mesmo não vê o que aconteceu direito. Então era isso o tempo todo. Ele queria transcender a matéria, como diziam aqueles charlatões nos programas vespertinos. Então, na cabeça dele, o Sr. Ibsen só, né, deixou de ser matéria. E o Sr. Ibsen renunciou a tudo para prosseguir em uma busca incompreensível para Edward. É perseguido por homens usando terno e máscaras e falam com sotaque. Vale mais vivo do que morto, né? Vale mais vivo para eles, porque afinal eles estão atrás das informações que só ele tem. No fim da história, mesma mecânica ali do Edward, né? Era o Sr. Ibsen e, ao mesmo tempo, algo completamente diferente. Não parecia uma pessoa, e sim uma espécie de projeção. A forma diáfana do Sr. Ibsen tremulava como uma bandeira feita de papel celofane. Então essa era a aparência dele, né? Se ele surgir em novas histórias. Coisas para o narrador explorar. Então aqui eu vi uma possibilidade, uma extensão das informações, né? Na primeira a gente não tem muitos elementos mágicos. Na segunda a gente pode introduzir o conceito de artomancia. E nessa já tem a questão dos lugares, né? Há certos lugares e ocasiões no mundo em que as coisas não são exatamente o que parecem ser. A realidade se torna flexível, né? Então esse conceito, realidade flexível, Eduardo chama de realidade alterada. Eu achei legal lembrar disso, porque pode ser como ele chame mesmo, ele de repente vai ser corrigido por outra pessoa, fica uma dinâmica legal. Então achei, como tem isso no texto, eu resolvi trazer para cá como um lembrete para aproveitar, né? Aí, sótãos ao entardecer, por exemplo. Então, eu dei um exemplo. No texto ali tem outros, né? Por isso, o Sr. Ibsen mudou o escritório para lá, né, para o sótão. Desenvolver o conceito de várias realidades criadas por artomantes e as formas de se viajar entre elas. Então, isso aqui é só uma introdução para essa questão, né? Um mundo, na verdade, são várias realidades. Cada lugar, né, onde se passam histórias são cenários criados por artomantes e as pessoas vivem ali sem saber disso. Algumas descobrem, né? E há o conceito de se conseguir viajar entre elas, às vezes sem querer, às vezes nos sonhos, e às vezes criando assim situações como o Sr. Ibsen fez, né? Então isso é uma coisa legal para o narrador introduzir, mais um aprofundamento no conceito, né, do sistema de magia desse mundo. E pontas soltas, coisas para desenvolver outras histórias. Para onde foi o Sr. Ibsen? É o mesmo esquema da Bárbara, da primeira história, né? Onde ela foi parar, se é que ela foi para algum lugar. Ali também nós temos um outro exemplo disso aqui, né, dos lugares. Existem lugares e situações onde de repente você pode mudar de realidade, né? Então, de repente isso aqui vai ajudar a confirmar o que aconteceu com a Bárbara lá atrás, né? Quem são e quais são os passos dos próximos passos de seus perseguidores, que eles ainda estão lá, né? Essa ponta ficou solta. E o que fará Edward após a experiência? É ele que ficou no mundo, né? Então a história da próxima pode ser sobre ele mesmo, buscando entender, ou tentando se proteger, ou fugindo, né, das pessoas que vão atrás dele. Mas enfim, estou satisfeitíssimo, consegui fazer o inventário aqui de 3 histórias, né? São várias, né? As outras são maiores, então, como eu estava falando, vai ser mais desafiador fazer isso aqui. Também começam a surgir elementos mais rebuscados, mais conceitos sobre a artomancia, mais conceitos sobre a história do mundo, histórias que se passam muito tempo atrás, falando sobre a origem das coisas, né? Então, assim, tem bastante trabalho pela frente, mas eu acho que eu não vou fazer tudo de uma vez, né? Eu acho que eu vou fazer alguns inventários desses, e já começar a trabalhar no texto do narrador para ir começando a alinhavar, né? Achando o tom da conversa, o que funciona, o que não, porque até quando eu for fazer isso aqui de novo, eu já sei o que eu vou procurar nos textos, o que vai facilitar, né, na hora do narrador fazer o trabalho dele. Mas é isso, né? Nossa sessão hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha rendido tanto quanto eu aqui, mas como eu falo sempre, não importa, né? O que importa mesmo é a gente continuar trabalhando, a gente manter o contato com a nossa criatividade, exercitar, explorar novas técnicas, errar, acertar. O que importa é não parar,
né? E procurar ter prazer, procurar aprender, evoluir e ter prazer com isso que a gente faz, né? Que é tão importante, né? Então a gente continua numa próxima sessão. Os links para tudo que eu usei aqui e para os cenários, para a forma como eu comecei a elaborar esse mundo, os brainstorms que eu fiz, as histórias para ler, as histórias para assistir, tá tudo aqui embaixo na descrição. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.